Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Herbert Gilson Verca para o trecho bíblico. Vou fazer uma leitura do livro da sabedoria. Todos podem ter sabedoria. Vou dizer a vocês o que é sabedoria e qual a sua origem. Não esconderei seus mistérios. Investigarei suas manifestações desde o princípio da criação. Colocarei a descoberto o seu conhecimento sem me desviar da verdade. Não vou caminhar com a inveja corrosiva, pois essa nada tem em comum com a sabedoria. O grande número de sábios é que salva o mundo, e um rei sábio traz prosperidade para o povo. Deixe, portanto, que as minhas palavras os instruam, e vocês tirarão proveito disso. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Solicito a primeira secretária para fazer a chamada dos vereadores. Vereador Belo. Presente. Vereador Edenilson. Presente. Vereador Éder. Presente. Vereador Erlon. Vereador Verca. Presente. Vereador João Assir. Presente. Vereador Luiz Alfredo. Presente. Márcia. Presente. Vereadora Marise, presente. E vereador Vicente. Presente. A quórum, senhora secretária. Agora, senhor presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a segunda secretária para fazer a leitura da sinopse da ata da última reunião. Sinopse da ata número 29, 2015. Reunião ordinária, dia 19 de maio de 2015. Leitura bíblica, vereador Éder Gilgen. Chamada dos senhores vereadores, todos presentes. A vereadora primeira secretária fez a leitura da sinopse da ata número 28, 2015, aprovada na íntegra e por unanimidade. Foi entregue a moção de aplausos ao Dr. Alberto Gujomin Neto pela eleição ao cargo de presidente da Federação das Unimedes de Santa Catarina e Unimed Mercosul. Correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra, Conselho Comunitário do Bairro Jardim América. Foi lida na íntegra a correspondência do senhor Alcides Volpato, chefe de gabinete do deputado federal Décio Lima, PT de Santa Catarina, encaminhada pelo senhor Casimiro Conquel. Proposições do Executivo, não houve. Proposições do Legislativo, indicação escrita número 79, 2015, de autoria do vereador Herbert Gilson Verca. Grande expediente. Oradores inscritos. Senhora Miriam Clara Schlogel, a qual declinou do uso da tribuna. E Luiz Fernando Flores Filho, assessor jurídico da Câmara. Pausa regimental. Ordem do dia. Constatado um quórum para as deliberações. Foi colocado em votação os pedidos de prorrogação por mais 30 dias para apresentação das conclusões ao plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída pela Resolução número 4, 2015, e da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída pela Resolução número 5, 2015. Aprovadas as prorrogações por unanimidade. O vereador Luiz Alfredo Nader solicitou a dispensa da segunda votação do projeto de lei número 36, 2015, de autoria do Executivo. O plenário deferiu. Projetos de lei número 36, 2015. Institui a Junta Médica Oficial do município de Mafra e da outras providências. Parecer com emendas da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e pareceres das comissões de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização,
de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, Saúde Pública e Assistência, de acordo com o emitido pela Comissão de Constituição, aprovado com emendas e por unanimidade em única votação. Requerimentos números 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142 e 143, 2015, de autoria dos vereadores Abel Bichesky Belo, Éder Gilgen, Edenilson Schobauer, Erlon Veiga, Herbert Gilson Verca, João Assir Petz Pradilha, Luiz Alfredo Nader, Márcia Cristiane Nassif, Marise Valério Braz de Oliveira e Vicente de Paulo Bezerra Saliba, aprovados na íntegra e por unanimidade. O requerimento número 134, 2015, foi aprovado na íntegra, por 8 votos a 1. Votou contrário ao requerimento o vereador Abel Bichesky Belo. Nada mais constando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convocou todos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2015, às 19 horas. Convidou todos para juntos fazerem a oração final e declarou encerrada a presente reunião ordinária às 21 horas e 42 minutos. Assina o vereador Edenilson Schobauer, presidente, vereadora Marise Valério Braz de Oliveira, primeira secretária. Em discussão, a sinopse data número 29 de 2015. Em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem. Então, está aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente o vereador Erlon Veiga. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura das principais correspondências recebidas. Prefeitura Municipal de Mafra, ofício número 202/2015, reiterando o pedido de urgência em projeto de autoria do Executivo. Ofício número 253/2015, convite para a solenidade de entrega de certificados aos alunos do Pronatec, no dia 27 de maio, às 19 horas, no Auditório Municipal. Ministério Público de Santa Catarina, comunicando a tramitação de inquérito civil que apura irregularidade no funcionamento do IML nas dependências da cadeia. Resposta ao requerimento número 107/2015, de autoria dos vereadores Belo e Éder Gilgen, Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, encaminhando prestação de contas da associação. Grupo Integração Rio Mafrense de Oncologia, Giro, solicitando doações de brindes para a realização do 6º Arraiá da Solidariedade. ONG Voz do Rio, encaminhando portfólio da ONG com projetos em busca de patrocinadores. UVESC. Resposta ao ofício número 109/2015, de autoria do vereador Vicente Saliba. Celesc. Resposta ao ofício número 73/2015, de autoria do vereador Belo. Atena. Resposta ao ofício número 127/2015, de autoria do vereador Belo. Conselho Municipal de Habitação. Convite para a reunião ordinária, dia 27 de maio, às 9 horas. 25ª SDR. Convocação para a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, dia 27, às 14 horas. Ampla Norte. Resposta ao requerimento número 141/2015, de autoria dos vereadores Éder Gilgen, Marise e Edenilson. A vereadora primeira secretária fará a leitura das proposições do Executivo. Veto total ao projeto de lei número 7/2015, de autoria do vereador Éder Gilgen. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Mafra. Projeto de lei número 47/2015, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais do Executivo, da administração direta e indireta, ativos e inativos, pensionistas e aos agentes políticos municipais, exceto vereadores.
A vereadora primeira secretária fará a leitura das proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 18/2015. Fica obrigatório a fixação em local visível em todas as salas de aula das escolas da Rede Municipal de Ensino um informativo com o número do Disque Denúncia contra a pedofilia e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, de autoria do vereador Éder Gilguin. Indicações escritas números 80/2015. Melhorias urgentes na Estrada Geral do Rio Branco 2, que dá acesso à comunidade de Vila Rutes ao Executivo, de autoria do vereador Edenilson Schellbauer. Indicação escrita número 81/2015, solicitação de reforma e ampliação da unidade do PSF do bairro Vila Nova ao Executivo, de autoria do vereador Éder Gilguin. Passaremos já ao grande expediente. Não houve inscrição de oradores na noite de hoje. Os senhores vereadores farão o uso da palavra. Quero convidar o vereador Vicente de Paulo Bezerra, do PD. Boa noite, mesa diretora, as senhoras vereadoras, os amigos, colegas vereadores também, as pessoas que nos acompanham nessa reunião, representante do Executivo, secretário Hernando Iquitio, os amigos da Atena aqui que se encontram, saudando também especialmente o Edson, que é o coordenador da instituição, o suplente vereador Cassimiro, Cunha, enfim, todos que aqui estão nessa noite de hoje, os internautas também que nos acompanham. Tenho basicamente dois assuntos a tratar, que eu quero trazer a público, para que nós, conjuntamente, possamos achar soluções antes que as coisas piorem mais. Nós estamos sabendo, através da Comissão de Saúde, do qual o vereador Éder Gilguin preside, e faz também trio, juntamente comigo, o vereador Abel Bicheski, que o Hospital de Mafra, a Associação Hospitalar, Hospital São Vicente de Paulo, pretende encerrar os atendimentos para pediatria a partir do 1º dia do mês de julho desse ano. Então, a partir do 1º/7. Isso nos preocupa bastante, já é objeto de longas conversações com a comissão, com a própria secretária de saúde, com a secretária Jaqueline, do município. Também a preocupa muito essa situação, que o hospital pretende passar esses atendimentos pediátricos totalmente para a maternidade, Dona Catarina Cus. E eu que tive a felicidade de ter sido diretor por 2 vezes daquela instituição, sei, ainda por visitas atuais, a maternidade Catarina Cus não tem condições de absorver essa demanda de atendimentos pediátricos, internamentos clínicos e assim sucessivamente. É uma instituição estadual, para que haja um incremento de trabalho lá, depende de concurso público para a chegada de novos servidores, então não são coisas muito fáceis. A área física da maternidade Catarina Cus já é uma área muito restrita. Nós somos sabedores que o governo do estado já adquiriu uma área ali ao lado também para que haja uma ampliação, mas com outros objetivos que já nesse momento já está pequena. Então são coisas que nós estamos trabalhando dentro da comissão, e eu quero dar ciência aos demais vereadores, com a anuência do nosso presidente, o vereador Éder, para que nós possamos, dentro em pouco momento, hoje ainda nós haríamos uma reunião com a secretária de saúde, Jaqueline, e a mesma a suspendeu por motivos de saúde, propriamente dito. Então, perfeitamente entendível, e vamos deixar para um segundo momento, tão logo ela possa se restabelecer completamente, nós tocar nessa ferida aí, realmente, porque vai ser uma coisa problemática se realmente isso se efetivar. Mas temos convicção e confiança, acima de tudo, de que, reunindo as pessoas, o Hospital de Mafra, Secretaria Municipal de Saúde, Câmara de Vereadores e demais interessados, nós acharemos uma solução boa
e tranquila, para que não se interrompa esse atendimento, que é da maior importância possível. Nós que estamos no meio médico sabemos da dificuldade de se encontrar pediatras, não só em Mafra, mas em toda a região. Isso não é um problema de Mafra, mas é um problema da qual, inclusive, vi uma reportagem na televisão de que a Sociedade Brasileira de Pediatria está preocupada com isso, porque poucos profissionais em medicina estão se dispondo a se formar pediatras. E é uma coisa a se pensar, é uma coisa... E nós estaremos enfrentando, tão logo, esse problema. Mas tão logo nós possamos fazer essa reunião, que já de antemão, com a autorização do nosso presidente, como eu disse antes, convocar, ou convidar, melhor dizendo, convidar o Hospital São Vicente de Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde, para que nós possamos conversar e achar uma saída boa, tranquila, sem maiores traumas para a sociedade mafrense, que é que mais nos interessa. E para encerrar, presidente, eu quero também festejar nesse momento, comentar e festejar a ida da comitiva, da comitiva catarinense, que hoje se encontra na Alemanha e já tão logo assim na França também, com o objetivo de ir em busca da tão sonhada empresa de chicotes automobilísticos, vereador Joãozinho, a Kronben Schubert, que estávamos numa pendenga, digamos assim, juntamente ao município de Canoinhas, e o governador, pessoalmente, determinou que o vice-governador, Pinho Moreira, do PMDB, do qual nós temos 2 vereadores aqui na casa, vereador Éder e vereadora Marise, fosse para lá com o objetivo de trazer para Mafra. Com o objetivo de exatamente trazer para Mafra. Por quê? Porque nós vimos no Diário Catarinense, ainda na imprensa estadual, que se vier para o Paraguai e o Brasil, se vier para o Brasil, será para Mafra. E nesse objetivo, o governador determinou que o vice-governador fosse para lá, juntamente com o nosso presidente do Badesc, o Wellington Bielek, que acompanha a comitiva, está lá defendendo esses interesses. Até gostaria de ouvir depois a opinião dos vereadores do PMDB sobre isso, com certeza deve estar sabendo sobre isso também. Enfim, comemorar, porque assim, se fazendo esforços conjuntamente, todos, é que nós alcançaremos objetivos. Ao contrário daqueles que pensam que quanto pior, melhor, nós temos que nos unir, nós precisamos da ajuda do governo do Estado, precisamos da ajuda do governo federal, precisamos de toda a ajuda possível. Passamos um período muito difícil, estamos passando, e quando nós vemos esse tratamento diferenciado do governo do Estado para com Mafra, há sim de se comemorar, se o governador do Estado. E quando ele esteve aqui pela última vez, na inauguração das câmeras de vídeo monitoramento, ele ainda fez menção de que Mafra seria aquinhoada grandemente por uma grande empresa e tudo mais, só que ele não pôde declinar o nome naquele momento. E nós estamos vendo realmente esse tratamento diferenciado para com Mafra por parte do governo do Estado. Então fica aqui esse registro, é importante se fazer, porque com pessoas realmente interessadas que lá estão e oferecendo e mostrando as capacidades do nosso município de Mafra, do Planalto Norte Catarinense, eu tenho certeza que sairemos vencedores dessa dura batalha de trazer mais uma empresa para o município de Mafra para melhorar o nosso município. No momento é isso, presidente. Obrigado. E o vereador Abel Bicheski Belo, do PR. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, demais público aqui presente. No dia de hoje eu só quero registrar e parabenizar a resposta ao ofício número 121, do requerimento número 121, do qual eu solicitei à Assembleia Legislativa para a revogação da lei de pensão vitalícia aos ex-governadores. Então, o deputado presidente Aldo Schneider mandou a resposta, da qual já está sendo discutido a questão da revogação desta lei, da qual eu acredito que,
essa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, prezo pela moral dos políticos catarinenses, eu acredito que devem revogar essa lei, da qual dá muito prejuízo aos cofres públicos do nosso Estado. E, no mesmo momento, quero repudiar a atitude do presidente da UVESC e do superintendente Ilmar, do qual, no mesmo dia que eu enviei esse requerimento à Assembleia Legislativa, foi enviado à UVESC, junto com outros ofícios, do qual eles já mandaram a resposta dos outros ofícios, em relação até, se não me engano, o vereador Vicente repudiou a atitude de um vereador do Estado do Pará, que foi uma semana depois que eu mandei o requerimento ao VESC, e eles já mandaram, o vereador Vicente, a resposta a Vossa Excelência. E para este vereador, o senhor Ilmar Dalla Costa não mandou ainda o requerimento, ou a resposta do requerimento, do qual eu queria uma posição da UVESC sobre a pensão vitalícia dos governadores. Então, quero repudiar a atitude desse cidadão, e já pedi, vereador Schobal, que o nosso assessor jurídico tem um acesso direto a esses cidadãos lá da UVESC. Eu gostaria que no dia da manhã o nosso assessor jurídico entrasse em contato com esse cidadão de lá e perguntasse a ele por que ele não enviou a resposta sobre qual é a posição da UVESC em relação à pensão vitalícia dos governadores. Quero deixar registrado que talvez a UVESC não mandou, ninguém se manifesta lá da UVESC, porque é uma instituição que para mim é uma piada. Só serve para levar o dinheiro das câmaras de vereador que são filiados, e mais os vereadores que fazem curso lá, inclusive eu, aos final de ano, quando a gente vai para lá. Claro que oferecem uma boa palestra, um bom curso, mas que não se interessam pelo aquilo que mexe no bolso do povo, que é a pensão vitalícia dos ex-governadores. Inclusive, falei nesta casa que tem a filha de um ex-governador que está com 93 anos de idade e recebe desde 1978 a pensão vitalícia do pai, que foi o governador do Estado de Santa Catarina. Em relação ao vereador Vicente, a questão do Hospital de Mafra mandar essa responsabilidade para a maternidade, mais uma vez eu falo aqui, é mais uma coisa que os vereadores de Mafra têm que tomar providência com relação a essa administração do hospital. Eu não estou aqui falando da diretoria do hospital. A diretoria do hospital são voluntários, como empresários, pessoas de bem, que trabalham realmente de graça para o Hospital de Mafra. Mas eu estou falando aqui do administrador do Hospital de Mafra, que ganha muito bem, e muito bem mesmo, para fazer esse tipo de coisa. A nossa maternidade já tem o problema de estar recebendo todas as mães, praticamente de Rio Negro, para ganhar seus filhos aqui. Onde hoje Rio Negro, cerca de um nasce, mas nem só mafrense. Então é uma vergonha isso aí. Agora, o senhor diretor do Hospital de Mafra, querendo passar essa responsabilidade para a maternidade da pediatria. Ele tem muito incentivo do governo federal, do governo estadual e do municipal, que os senhores vereadores sabem muito bem disso, para estar saindo desta responsabilidade. E nós temos que, comissão, vereador Vicente e vereador Éder, nós temos que chegar mais a fundo a isso, apesar que a gente tem vereador aí que defende muito a administração do Hospital de Mafra. A gente precisa ter mais informação, já falei mais uma vez, que seria o caso de a gente criar uma CPI para ver a quanto anda a administração do Hospital de Mafra. Isso é o trabalho do vereador. Quero aqui também, vereador Schobal, registrar uma solicitação da Giro, que pede para nós vereadores uma prenda para que eles façam o arraiá da solidariedade. Quero pedir a todos os vereadores que, se puder, dar uma força para o pessoal da Giro. Essa é uma entidade que esta casa tem que começar a pensar, ajudar mais. Os senhores sabem que foi aprovado um projeto de 35, 36 mil reais e que vem há um longo tempo sendo só esse valor para a entidade Giro. Hoje eu estive conversando com as senhoras do Giro e são mais de 200 pessoas que são cadastradas que precisam de atendimento nessa entidade, do qual precisam de fralda, leite,
e várias outras coisas, e que hoje, para eles sobreviver, eles têm que estar fazendo bazar e esse tipo de coisa, esse tipo de promoção para poder ter alguma coisa para ajudar as pessoas que lá estão cadastradas. Então, mais uma vez, quero agradecer a resposta do deputado Aldo e também do chefe da Agência Regional de Mafra da Celesc, Marcos Antônio Raul, do qual eu solicitei a eles que não cumprissem uma determinação da qual a Prefeitura de Mafra tem determinado a Casan e estava tentando impingir de não fazer mais ligação de padrão nem de luz e nem de água em terrenos que tem na cidade. E o Marcos, a resposta do FIS, do qual amigo, e disse que a ANEEL não permite que as pessoas não sejam atendidas. Quero parabenizar essa Agência Nacional de Energia Elétrica, porque realmente o que está acontecendo em Mafra é que a pessoa, para poder fazer um padrão de luz ou de água, tem que ir lá na engenharia da Prefeitura de Mafra e solicitar já levar o projeto pronto de uma construção. Muita gente que tem um terreno baldio, que está lá criando mato, que precisa roçar, que precisa conservar, não pode porque não tem um padrão de luz no seu terreno, principalmente aquele que não é o padrão oficial. E até para isso não estavam conseguindo fazer esse projeto porque a prefeitura estava entravando. Então, quero deixar registrado que parabenizo a Celesc, que a Celesc não vai ouvir esse tipo de coisa, e sempre que alguém precisar fazer um padrão de luz, provavelmente vai ser feito, porque a Celesc, ela só entende aquilo que a Agência Nacional determina, que todo cidadão tem direito à energia elétrica. E agora, vereador presidente, eu quero pedir quero me afastar da sessão, porque eu tenho um compromisso agora às 7h30, e gostaria de pedir a sua permissão. Então tá autorizado o vereador vice-presidente a se afastar na reunião de hoje. Quero convidar o vereador João Assir Peters Padilha para se fazer presente como vice-presidente ad hoc. Convido o vereador Éder Gilgen. Quero cumprimentar o presidente, a mesa diretora, os demais vereadores e vereadoras aqui presentes, ao Cassimiro, nosso colega suplente, ao Marcos Ekel, a todos o pessoal da Atena que está presente nesse dia, aos internautas e aos públicos em geral que está aqui presente. Senhor presidente, no dia de hoje eu queria fazer uma leitura e já pedir licença à vereadora Márcia e ao vereador Nader, que é referente ao seu presidente do seu partido, mas envolve o nosso partido, o PMDB, também com o vice Pinho Moreira, aonde o Dr. Vicente fez alusão. E eu gostaria de ler primeiramente uma matéria e depois eu vou tecer os comentários em cima dessa matéria. Presidente do Badesc viaja à Europa em importante missão do governo de Santa Catarina. Presença do Wellington Bielek pode ser decisiva para a vinda de indústria alemã ao Estado. O presidente do Badesc, Wellington Bielek, integra a comitiva do governo catarinense à França e à Alemanha, liderada pelo vice-governador Eduardo Pinho Moreira, do PMDB, entre os dias 22 e 30 de maio. Na Alemanha, Bielek e a comitiva irão se reunir com a Kronberg para tratar da vinda de uma unidade da empresa para a Mafra. O governador Raimundo Colombo e o secretário Carlos Chiodini, do PMDB, apesar de não integrarem a missão, também atuam diretamente na efetivação da vinda da empresa a Santa Catarina. As tratativas da vinda da empresa especializada na produção de chicotes mecânicos, que atende à indústria automobilística, ocorreu desde 2011, quando o Bielek era o titular da Secretaria Regional de Mafra. Agora, como presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, Badesc, ele buscará a confirmação
desse importante investimento para o município do Planalto Norte catarinense. O caráter técnico de sua missão é fornecer aos futuros investidores os detalhes para que a empresa possa se adequar ao PRODEC, Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, gerando emprego e renda ao Estado. Estamos atuando na vinda desse investimento há algum tempo e agora esperamos dar o passo definitivo para selar a vinda da Cromber para a cidade de Mafra, destaca Bielek. O PRODEC nada mais que é a postergação do ICMS, com financiamento do capital de giro a longo prazo e de baixo custo. E na França, o Edson Bielek também participará junto às demais autoridades da comitiva da cerimônia de entrega a Santa Catarina da certificação internacional como zona livre de peste suína classificada da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, da Assembleia Mundial em Paris. A solenidade para a entrega do documento será dia 28 de maio. Com isso, eu quero dizer aqui para os senhores vereadores e comunidade internauta, nós conterrâneos temos que se orgulhar de ter uma frente nessa comitiva, onde o Wellington Bielek está representando o Mafra lá também. E dizer que foi ele, que nós temos até publicado no jornal, do dia 31 de 10 de 2011, na Gazeta de Rio Mafra, onde destaca a primeira reunião, que ele deu o primeiro pontapé na bola para iniciar esse jogo. Sabemos também que o prefeito da nossa cidade, o executivo, trabalhou com os trâmites legais para também essa empresa vir para cá. Mas eu tenho certeza que o gol de letra vai sair lá com o Wellington Bielek lá, e pode ter certeza que ele vai trazer para nós essa empresa que vai nos orgulhar e vai trazer muitas geração de emprego e renda para o nosso município. Então, é importante o trabalho junto, em conjunto. E também, tenho certeza que os mafrenses estão se orgulhando pela vinda dessa empresa, que tenho certeza que todos estão torcendo que ela venha. Também quero destacar que na data de hoje estivemos, eu, a vereadora Marise e o presidente Schelbauer, numa importante reunião onde se tratou do plano de educação para a Mafra, municipal de Mafra, aonde foi tratado vários assuntos, principalmente os assuntos mais polêmicos, e a gente vai trazer para vocês as 20 metas que a gente tem que ser trabalhado, que a gente também pode alterar aqui nesta casa, que são as metas da educação até 2024. E já, de antemão, queria pedir para os vereadores, para nós olhar com carinho nessa matéria, para nós ter uma valorização da educação e começando a valorização pelos professores. A gente sabe que um profissional bem remunerado, bem qualificado, ele dá o Brasil, nós vamos ter um futuro melhor. Porque a gente sabe que o investimento na educação, ela só vem a longo prazo. A gente vai colher os frutos daqui a 10 anos. Então, é importantíssimo. Todo mundo fala, todo mundo cobra. E também a gente sabe que o incentivo que eu acredito que foi, quero até parabenizar a nossa presidente da República, na questão dela colocar o slogan que é pátria educadora, é importantíssimo. Só o valor dessas palavras para o incentivo ao profissional, ao professor, que é nada mais, nada menos o formador de opinião dessas gerações e gerações. Lá no Japão, só para vocês entenderem como é a função do professor, todos têm que reverenciar o imperador. E a questão do professor é o único que não precisa cumprimentar. Essa questão, essa valorização do Brasil da educação. E nós temos esse mecanismo que, através desse plano de educação, nós podemos trabalhar, está em nossas mãos. Nós vamos planejar o futuro daqui 10 anos. Então, temos que fazer um estudo bem aprofundado, com responsabilidade. E também quero parabenizar ao secretário Tide, que no dia de hoje falou muito bem na abertura, onde cobrou do executivo os investimentos necessários na educação. Ele cobrou do investimento que seja liberado o dinheiro quanto antes, 25%, porque não adianta chegar no final do ano
e que ele liberar lá em novembro ou dezembro, que não dá tempo hábil para investir esse valor. Então, quero parabenizar a coragem dele de cobrar publicamente esses recursos. Senhor presidente, seriam essas as minhas considerações, eu agradeço pela palavra. Muito obrigado. Quero convidar o vereador Herbert Gilson Verca, do PR. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, pessoal da Atena, daqui, Cassimiro, suplente de vereador. Espero ainda, Cassimiro, que você venha fazer uma hora à parte aqui com nós, dessa mesa, e os demais que estão aqui presentes. Queria, nessa data de 25 de maio, lembrar que hoje é dia da indústria. Então, de um modo especial, agradecer a todos os empresários, seja ele grande, médio ou pequeno. E dizer também, e desejar para a equipe que foi na Alemanha hoje, nesse dia da indústria, que tenha um sucesso na sua visitação. Porque até o dia está dando certo. Tomara que o resto se concretize. Queria falar, quando falaram que tinha um vereador que defende o hospital, eu quero dizer que eu sempre defendi o Hospital de Mafra e sempre vou defender o hospital. Se a gente fazer um levantamento aqui na região, a gente vai ver que a maioria de todos os outros hospitais estão quebrados. Menos o Hospital de Mafra. A gente sabe das dificuldades que cada hospital tem, mas temos que valorizar essa equipe que está lá e valorizar também a comissão que lá trabalha. É uma comissão que age independente de política, visando sempre o bem comum de todos. Se tem, às vezes, alguém que não gosta, seja até por causa de política. E também quero lembrar que achei muito importante a conclusão do nosso relatório aqui sobre o projeto de lei que pede a reposição salarial do nosso município, que, como eu havia falado, iam deixar para mandar sempre na última sessão, né? E amanhã nós temos a última sessão do mês. Então, aqui já não precisa mais nem ter bola de cristal para adivinhar. É sempre a toque de caixa. Mas o mais importante que eu achei aqui é que ela fala no incremento de 10% de aumento de receita no ano de 2015. E eles falam que a prefeitura não tem dinheiro para nada, que a arrecadação vem caindo. Mas como se ela mesma dá no parecer aqui, ó. Há uma projeção de aumento de receita para o exercício de 2015 em aproximadamente 10%, possibilitando a reposição salarial. Então, gente, quando alguém falar que a prefeitura não tem dinheiro, que a arrecadação está caindo, vocês podem desmentir de cara. Porque é impossível que a secretária da administração esteja mentindo para essa Casa de Leis. Vocês podem olhar todos eles, na última folha ela coloca isso. Então, dizer para vocês que o que a gente vê acontecendo não tem como justificar. Nosso prefeito, com as dívidas cada vez mais alarmantes da nossa prefeitura. Hoje mesmo, trouxe para leitura 6 projetos do IPMM, em torno de 5 milhões e pouco. Temos mais dívidas com o INSS e muito mais. E estou até estranhando,
porque a secretária da administração do município ficou de nos mandar uma relação de todas as dívidas do município, para a gente sentar, discutir e ver se há uma solução para isso. Porque aquele dia que perguntaram se Mafra poderia ter alguém que colocasse Mafra, que acertasse a situação de Mafra, ela deu uma resposta que sim. Então, eu acho que todos nós juntos vamos pedir que ela nos mande, que não tenha vergonha de mandar. Se a dívida de Mafra hoje está em 14 milhões, 15 milhões, aí o passivo da prefeitura, o que eu recebi aí, vamos sentar e vamos ver como é que vamos discutir isso aí. Porque o que Mafra não pode mais é ficar nessa incógnita aí. E o que nós temos que fazer, senhores vereadores, é sim responsabilizar as pessoas que deixaram de cumprir com seus compromissos. Porque isso causa um prejuízo enorme para o município. Em multas e juros. Causa mais de 1 milhão por ano. Quando a gente fala que tanta coisa pode ser feita com 1 milhão e simplesmente é jogado no lixo. Por má administração, por má gestão e por brincar com essa casa de leis. Porque eles são acostumados a ficar devendo e mandar aqui para a Câmara de Vereador e os vereadores parcelar. Então, senhores vereadores, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas quero desde já deixar a minha indignação que quando vejo se falar no aumento de arrecadação, em torno de 10%, enquanto o Brasil cresce aí na faixa de 1,6%, o nosso município tem um incremento de arrecadação de 10%. E a gente vê o nosso município cada vez mais endividado. É isso que me deixa indignado, senhor presidente e senhores vereadores. Seria isso. Convido o vereador João Assir Peters, do PPS. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, as vereadoras, o senhor Cassimiro aqui presente, o Hernani, todos os membros da Atena, meu amigo particular, o Ico Buticama, está aqui presente. Hoje quero fazer um comentário, senhores vereadores, sobre o repasse salarial que veio até essa casa. Como se diz, o vereador última hora. Hoje estive no centro de serviço antes de vir aqui para a reunião, em torno das 5 horas, porque o pessoal lá me perguntou se já tinha vindo. Segundo, não estava sabendo de nada, né? Então, 41%, mas é uma conquista. Eu acho que, para os meus colegas funcionários, esse daí é um aumento que conta muito na folha de pagamento. Onde, escutando a entrevista do repórter da Rádio Gaúcha, os funcionários públicos de Porto Alegre receber um reajuste de 8% parcelado em 3 vezes, porque diz que eles não tinham como repassar esse reajuste tudo de uma vez. Então, a gente escutou que vai ser parcelado 8% em 3 vezes. Então, a gente vê que a coisa não tá muito boa. E acompanhando também aqui Mafra, sabendo que desemprego que está acontecendo é uma coisa que entristece muita gente. Essa notícia boa, vereador Éder, dessa firma de chicote alemã, queira Deus que Deus abençoe e ajude que essa firma venha para Mafra. Que Mafra, o povo, o município vai ganhar muito com isso. No dia de hoje, na noite de hoje, seria isso, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Convido o vereador Fredo Naders, do PSD. Cumprimento as vereadoras, aos vereadores, cumprimento ao secretário Hernani
e na pessoa dele eu estendo os cumprimentos a todos os presentes. Agradeço a presença de todos aqui nessa casa, nessa noite. Não posso deixar também de cumprimentar aqueles que nos acompanham através da internet, que a gente sabe que são muitos os mafrenses que gostam de acompanhar as sessões da Câmara. Com Saliba, a sua preocupação nessa situação que Vossa Excelência trouxe referente ao Hospital de Mafra, e confessar que eu desconhecia, e confessar também que a gente, apesar de tentar se inteirar dos fatos, tem ignorância no sentido de não saber se essa situação é reversível ou não, e até se Vossa Excelência quiser, um minuto depois da minha fala, para até me esclarecer se é possível, se é legal que o Hospital de Mafra haja dessa forma, e qual a motivação que levou, né, essa entidade tão útil ao município de Mafra a chegar a esse extremo de não mais atender a área de pediatria em nosso município. Fica a seu critério, vereador. Se o senhor quiser responder nesse momento, ou esperar o final da fala, fique bem à vontade, por gentileza. Eu agradeço, vereador Luiz Alfredo. Na verdade, é uma posição que nós estamos entendendo que é unilateral do hospital. Por entender, o hospital tem suas razões, entende que a maternidade Catarina Cus tem condições de prover esse tipo de trabalho. Nós temos que realmente analisar, como eu disse antes, com muita cautela, com muita tranquilidade, e até quero pedir desculpa aqui ao Edson, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde deverá ser chamado também, vereador Éder, para essa discussão, assim, MDK, para que nós façamos uma grande reunião para achar uma solução para isso. É uma posição que o hospital está tomando, tem as suas razões para isso, mas acredito também que pelo bom senso, como bem disse o vereador Verca, o vereador Abel, que já se ausentou, da diretoria, do administrador, tudo mais, nós chegaremos a um consenso. Não acredito que nós teremos assim uma ação de contingenciamento total, de não sabermos onde levar as nossas crianças. Não acredito nisso. Hoje, inclusive, a Comissão de Saúde, como eu disse antes já, vereador Éder, eu e o vereador Abel, estamos oficiando o Hospital de Mafra, via requerimento, pedindo o número de internações desde 2013 até a presente data, para sabermos o volume dessas internações e tudo mais, que parece que dos argumentos que o hospital coloca é que provavelmente não consegue fechar a escala de plantão pela falta de profissionais, que é uma falta que realmente se sente em todo o estado de Santa Catarina e no Brasil, até por dizer assim também, mas nós temos que ter, juntamente com a maternidade, então um plantão único e tal, mas me parece que o internamento das crianças deveria ser feito ao hospital, mas isso é matéria para nós discutirmos futuramente. Eu agradeço ao vereador Vicente pelos esclarecimentos e tenho certeza que a comissão vai se esmerar nesse sentido, vereadores, e acho que peço, inclusive, aos senhores que, na oportunidade em que reunirem o Conselho Municipal de Saúde, o Hospital de Mafra, que estendam o convite aos demais vereadores, que seja apenas na condição de assistentes, para que possamos realmente nos inteirar dos fatos, para que possamos dar esse retorno à comunidade, para que a gente possa, de forma efetiva, né, vereadora Marise, saber o que dizer ao cidadão mafrense quando formos questionados. Então, eu agradeço ao vereador Vicente pelo esclarecimento e fica aí a minha solicitação. E não posso também deixar de comentar em relação a essa comitiva que já está na Europa e a qual o presidente do Badesc irá se juntar no dia de amanhã, conforme a imprensa catarinense noticiou na data de hoje, de que Vossas Excelências devem lembrar, no início desse ano legislativo, as palavras que eu trouxe, o discurso que eu dei no início do ano. A minha fala era no sentido de que nós devemos unir forças em favor de Mafra. Vossas Excelências devem lembrar que eu disse que era um momento de união de legislativo, executivo, governo estadual, enfim, das forças vivas do município, para que Mafra realmente voltasse ao rumo do crescimento, do desenvolvimento, e parecia um momento. Mas vemos na data de hoje que isso está se tornando uma grande realidade. De uma divergência política
entre o governador Raimundo Colombo e seu vice Pinho Moreira, nasceu essa comitiva que está já na Europa e que vai, sem dúvida nenhuma, com muito esforço, trazer essa empresa de grande porte à Mafra. E aqui nós temos que dar os devidos louros a um que batalhou por isso. Primeiramente, eu quero dizer que eu recordo que quando o Paulinho Bornaus era secretário de Estado, ele já ventilava essa possibilidade de trazer essa empresa à Mafra. O então secretário Wellington Bielek, da mesma forma, tentava buscar essa situação. Então, naquela época, 2010, 2011, infelizmente as coisas não aconteceram. Nesse mandato do prefeito municipal, de uma forma bastante quieta, de uma forma bastante tranquila, o secretário Hernani está aqui, não me deixa mentir, participou dessas tratativas, o prefeito buscou mais uma vez essa empresa e agora o governo do estado colocou a mão em cima e, ao que tudo indica, as coisas vão vir a acontecer. E eu aproveito, então, o ensejo, senhores vereadores, e peço mais uma vez a nossa união nesse sentido. Nessa semana que passou, o prefeito municipal assinou 2 abraços de construção do supermercado de grande porte no Jardim América e de um frigorífico que vai se instalar em Mafra. Então, nós podemos ver que Mafra realmente é o município dos sonhos de muita gente, de muitas empresas. Nós temos uma hidrografia fantástica, nós temos uma posição estratégica no estado, nós temos proximidade com grandes cidades, nós temos uma ferrovia que outros municípios não têm, um trocamento rodoviário excelente, e nós temos um povo trabalhador acima de tudo. Essas condições fazem de Mafra hoje o alvo de muitas empresas de grande porte. E aí eu rogo aos vereadores que, mais uma vez, somemos esforços nesse sentido, senhoras e senhores. Somos nós, nos escolhidos pela população, para, em conjunto com o prefeito municipal, darmos seguimento a isso tudo que está acontecendo. Então, eu parabenizo de forma bastante entusiasmada a todos aqueles que estão tentando buscar e solidificar esse sonho. Porque como o vereador Verca já disse numa sessão anterior, Mafra está com 2 grandes empresas engatilhadas, né, vereador? Vossa Excelência disse algo nesse sentido. Seria essa empresa de chicotes elétricos e uma outra que seria a Master Agropecuária. Senhores, se essas 2 empresas se instalarem no nosso município, Mafra irá gerar inúmeros postos de emprego, diretos e indiretos. Então, mais uma vez eu digo, nós temos que dar parabéns àqueles todos que já fizeram e que estão fazendo esforço para que essas empresas venham à Mafra. Então, fica aqui o meu registro, fica aqui a minha satisfação em poder, mais uma vez, trazer essas breves informações, esse pequeno histórico que eu fiz, para que realmente fique registrado nessa casa, e mais uma vez a minha solicitação a todos que possamos juntos participar desse momento espetacular do nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado. Você me permite 1 minuto só, vereador? Eu quero dizer, vereador Nader, que um pouco indignado, que a gente vê que o município de Canoinhas, que disputava com nós a instalação dessa empresa, foram o prefeito, o presidente da Câmara, secretário regional, secretário de Indústria e Comércio, acompanhando a negociação. E aqui de Mafra, não sei se não foram convidados ou não se colocaram à disposição, talvez, dessa comitiva do Estado para fazer esse acompanhamento. Porque, salvo a memória, eu acho que de Mafra não tem ninguém, né? Não tem ninguém acompanhando? Parece que não, vereador. Eu não sei se seria uma quebra de protocolo muito grande, senhor presidente. Nós temos um secretário de Indústria e Comércio que tem conhecimento da causa, talvez seja um momento adequado para que ele possa expor até essa situação.
né, do que está acontecendo, quais são as nuances e, enfim, por que ninguém de Mafra está acompanhando realmente, né, vereador Velho? Pois é, porque Seria um Canoinhas, esclarecimento necessário. Eu, sinceramente, não sei. acompanhou uma comissão inteira, né? Eu não sei se Só isso. se é apropriado, mas fica aí minha sugestão. Uma ideia é que ele se inscreva, que venha até explanar mais sobre a sua pasta, da pasta de defesa civil, e a outra, numa oportunidade, que venha a colocar também essa questão também junto, que é importante que a Hernana venha trazer para nós como que está a pasta dele de desenvolvimento econômico e também a de defesa civil. Uma sugestão também. De qualquer forma, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Passaremos à próxima fala, a vereadora Márcia Cristiane Nassif, do PSD. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa, os demais vereadores, a todo o público aqui presente, ao Edson, ao Casimiro, ao Hernani, Cuia, né, Cuia, que sempre está nos acompanhando. Também, como já os que me antecederam, né, quero enaltecer também o nosso presidente do Badesc, o Wellington, que realmente está representando muito bem Mafra, e graças a ele, com certeza, essa empresa virá para a dele desde 2011, quando ele era ainda secretário de Desenvolvimento, junto à SDR. Então, ele é uma luta constante dele, tanto quanto a essa de chicotes, quanto a Master. A gente sabe o acesso que ele tem ao governador Colombo, Raimundo Colombo, devido ao grande cargo também, que ele está representando um cargo importantíssimo hoje, junto ao Badesc, ao Banco de Fomento de Santa Catarina. Então, realmente agradecer ao Wellington, porque, com certeza, a instalação dessa empresa virá a Mafra graças a ele. Porque eu me recordo, vocês talvez, alguns vereadores recordam, quando no ano passado eu citei numa das minhas falas aqui, que o nosso prefeito de Mafra virou as costas para essa empresa. Foi motivo de jornais, foi motivo do senhor prefeito me pedir para eu fazer esclarecimentos melhores junto à Câmara, se eu teria provas disso. Só que a população e a comunidade me cobraram. Ele não deu o devido valor a essa empresa. E o Wellington, com certeza, está buscando isso. E vai trazer essa empresa para a Mafra, com certeza, sim, gerando muitos empregos. Então, nós só temos que agradecer ao Wellington por ele estar nesse importante cargo hoje, que ele se encontra junto ao Badesc. Eu queria também, senhor presidente, falar sobre o Dia Mundial Nacional da Adoção, que a gente sabe que tem muitas crianças hoje abandonadas. Adotar é criar e amar um filho concebido por outras pessoas. Então, não é um filho nosso. Então, se cada um puder fazer adotam tantos animais, por que não adotar uma criança, muitas vezes abandonadas, por mães inconsequentes? Eu também queria, senhor presidente, nessa noite, passar, não sei se a Comissão de Saúde, o vereador Belo, o vereador Vicente Saliba e o vereador Belo, é que hoje eu fui procurada por algumas agentes de saúde, porque está acontecendo o quê? Eu não sei se isso é verídico, então eu pergunto aos senhores que, segundo a secretária Jaqueline, essas agentes de saúde, elas estão sendo obrigadas agora a pegar, colher informações de toda a família, não de um membro só da família. Digamos, a mãe está lá na casa, responde pelo filho, responde pelo pai. Segundo o que me passaram hoje, vai ser obrigatório a entrevista com cada membro da família. E se em 3 tentativas não forem concluídas, no caso, a família toda, a entrevista de todos os membros da família, por 3 tentativas, a agente de saúde me disse que elas podem ser demitidas por justa causa. Então, é um caso meio sério, muito sério.
Eu não sei se vocês da comissão têm algum conhecimento sobre isso. Então, de repente, fazer um requerimento para a secretária, porque é uma coisa muito grave, né? Tem famílias que não encontram determinados horários, a família inteira ali, para fazer uma simples entrevista. Então, só queria deixar esse recado, mais um problema, mas, de repente, a gente fazer um requerimento, né, plenário da equipe de saúde, para realmente ser verídico isso, porque elas estão com medo, realmente, de serem demitidas por justa causa. Que dentro de 13 meses, se não conseguir fazer isso, pode ocorrer essa demissão. Então, seria isso, senhor presidente. Nessa noite, seriam essas minhas colocações. Convido a vereadora Marisa Valério Braz de Oliveira, do PMDB. Cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, o público aqui presente. Hoje, nessa noite, temos notícias boas, notícias positivas, tristes também, preocupantes, e a mais esperada, que era de todos os funcionários desde abril, né, aguardando a tão esperada reposição salarial, que se dá direito a partir do dia 1º de maio, e é o que já se esperava, né, Verca, que chegaria no último dia da folha de pagamento. Então, deu entrada no dia de hoje, foi realizada a leitura, já está na assessoria jurídica, e amanhã será colocado, certamente, né, senhor presidente, em única votação, para que possa retornar à prefeitura, que possa ser promulgada e já ser rodada a folha de pagamento com esse acréscimo, essa reposição de 8,41% que os funcionários estavam aguardando e esperando. E enaltecer, né, a ida desta comitiva à Alemanha, principalmente do Mafrense Wellington, que está nessa defesa, como o Nader comentou, e não precisa nem ele pedir, porque, na verdade, cada vereador aqui tem essa grande responsabilidade de defender, e sempre a gente fala em todos os momentos, que não existe oposição a qualquer tipo de situação que venha beneficiar o município de Mafra. E isso, que seja aqui um momento de repúdio, né, Éder, que jamais nós, enquanto vereadores, isso eu falo por mim e pelo Éder, que somos do PMDB, alguém poderá dizer: vereador Éder e vereadora Marise são da oposição porque estão tentando atrapalhar algum projeto da prefeitura. Jamais, porque o que é para beneficiar, seja funcionário, seja toda a população, e principalmente a entrada de excelentes empregos que Mafra vai conquistar com a vinda dessas duas empresas, sempre nós estaremos apoiando. Não precisa nenhum vereador pedir, que nós precisamos se unir, porque sempre estaremos unidos aqui, defendendo o que é de bom para o nosso município. Então, enaltecer esta comitiva que estão já nessa defesa, o Wellington defendendo Mafra, o deputado estadual Carlos Chiudini, que foi eleito como deputado e foi nomeado como secretário estadual de indústria, que tem um carinho muito especial por Mafra também. Pinha Moreira, que é do nosso partido, né, Éder, que tem esse respaldo também, esse compromisso. Então, só vamos realmente aguardar essa efetivação desta tão esperada empresa para o município de Mafra. E no dia de hoje, a educação municipal teve extenso de muito trabalho, de muito debate, aonde foram reunidos representantes das escolas municipais, estaduais, particulares, segmentos da sociedade. Eu, Éder e o presidente Denilson Schelbauer estivemos presentes. Eu participei o dia todo nesse grande debate, aonde foi elaborado mais de 200 estratégias que serão defendidas e aprovadas aqui na Câmara de Vereadores para efetivamente ser aprovada a lei do Plano Municipal de Educação, que já existe o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em junho do ano passado, e os municípios têm até 24 de junho, senhor presidente, para o prefeito promulgar. Aqui a gente pede que o executivo tenha maior cuidado, que encaminhe esse projeto de lei, que
exige um grande debate aqui de todos os vereadores também, que encaminhem o quanto antes para que possa ser deliberado nas comissões. A gente sabe que tem todo o respaldo jurídico, que tem as comissões que vão estar trabalhando essas metas, que se resumiu em 19 metas, envolvendo a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior também. Então, são os fatores e várias estratégias que precisa ser muito bem planejada, muito bem pensada, que isso vai se respingar há 10 anos. É um planejamento a longo prazo. Então, por isso, a importância da participação da sociedade, desse debate, para que esse trabalho seja realmente deliberado com muita responsabilidade. E a parte triste, né, doutor Vicente, é essa grande preocupação, porque a gente sabe que no município de Mafra nós temos um grande número de crianças, né, e a nossa segurança hospitalar é o nosso hospital, e isso vem com uma grande preocupação, que precisa sim ser discutido, até bem lembrado, não só dentro da comissão, que a gente possa estar nesse envolvimento, né, doutor? Eu acredito que na sensibilidade da própria diretoria do hospital possa chegar a um consenso, juntamente com a maternidade, os conselhos aqui também, porque nós não podemos permitir que as nossas crianças fiquem refém de um atendimento que muitas vezes é emergencial, que muitas vezes pode ser até fatal, porque com uma criança, com a indefesa do ser da criança, nós não podemos brincar. Então, ficamos aqui solidários a essa situação, doutor, e estaremos na defesa de que realmente seja encontrada a melhor solução. Seria isso, senhor presidente. Meus cumprimentos a vereadores da mesa, senhores vereadores. Meus cumprimentos a todo o público que nos acompanha na noite de hoje, especialmente ao suplente de vereador, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores do nosso município, o suplente, a vereador Cassimiro Conquio, representante também aí da Atena, o Equio, a imprensa que se faz presente também na noite de hoje, servidores da casa, meus cordiais cumprimentos a todos os internautas que também, muito assíduos, nos acompanham no conforto de seus lares, no seu trabalho, ou seja, na via internet. Eu quero, justamente falando, como a vereadora muito bem colocou, a vereadora Márcia Nassif, do Dia Nacional da Adoção, dia 25 de maio. E muito bem vem trazendo o grupo de apoio, reflexão e respaldo à adoção, o GARRA, que muito defende esse dia e defende as atitudes com respeito à adoção. E só para concluir, tem um pequeno lembrete, que o filho por adoção não vem de fora, ele vem de dentro. Então fica aí os parabéns, sim, para o grupo de apoio, reflexão e respaldo à adoção, o GARRA, que muito bem lembra essa data e muito bem representa em nosso município em suas atitudes. Eu quero falar, quando o vereador Nader nos coloca, nos remete na missão de unir forças, eu tenho dito desde o primeiro dia em que nós entramos nessa casa, que nós assumimos o compromisso de bem representar o povo mafrense à frente do parlamento municipal, na elaboração de boas leis, na missão de bem fiscalizar os atos do executivo, que é o reclame de toda a população mafrense. Eu tenho dito desde o primeiro dia que sim, deveremos unir forças sempre para o bem-estar da comunidade mafrense. Mas precisamos nunca misturar as coisas. Na missão de fiscalizar, vem muitas vezes a missão também de denunciar, a missão de abrir CPIs de investigação por fatos que precisam ser apurados. Vem a missão de denúncias que entram nessa casa, seja por vereadores ou seja pela comunidade em geral, de levar em frente com independência, com postura, com
impessoalidade, e sim se dedicar aos fatos trazidos e levantados e processados para sim ter um julgamento nessa casa. E nunca devemos perder o foco do nosso trabalho, sim, de elaborar boas leis e aprovar boas leis de iniciativa do Legislativo. Temos sim também que apreciar projetos do prefeito, do executivo municipal, e sim dar agilidade que o projeto demanda e necessita. Então, unir forças é isso aí, é em prol de um bem comum. Muitas vezes tendo que dizer não, mas com um objetivo focado no bem comum. E essa questão, quando muito bem é colocado, que o Hospital São Vicente de Paulo está na iminência de ter um serviço de pediatria encerrado, isso é muito preocupante, e sim, a secretária municipal de saúde, a comissão de saúde, a competência do diretor Dário do hospital precisa ser levantado. Eu digo que o diretor Dário ele tem sido muito aberto e coerente nas suas considerações, e ele não tem se furtado muitas vezes do grande diálogo que é em busca da melhor forma de se fazer o serviço de saúde por parte do hospital. Então aí fica já a comissão de saúde já comprometida, como já foi deliberado, já foi levantado a questão, fica aí já na incumbência aí de realmente levantar essas questões e verificar uma possível saída junto à secretária municipal de saúde, a secretária Jaquelina, que não tem medido esforços frente àquela pasta, e também a direção do hospital, para ver saídas condizentes aí à situação da pediatria em nosso município. Estivemos hoje, sim, com a vereadora Marise e o vereador Éder, que muito bem representam a educação em nosso município, na Ampla Norte, um importante debate lá das estratégias da educação para os próximos 15 anos. Importante, sim, bem elaborar, vereadora Marise, bem elencar agora, porque isso trará reflexos para daqui 15 anos em nosso município. Então, ainda teremos muitos debates, talvez alguma audiência pública, se der tempo, né, para o trâmite. Por isso a pressa é de que o Poder Executivo, a pasta lá da Secretaria da Educação, logo já formulem o projeto de lei com essas estratégias, com esses tópicos elencados no dia de hoje, para que sim venha para essa casa, para o debate continuar aí, para que nós consigamos concluir os prazos que são bem exíguos. Os prazos... nós temos um mês ainda somente para deliberar e aprovar esse projeto de lei, em que a lei federal ele recomenda os seus prazos. Eu quero falar também preciso falar da reposição salarial, 8,41%, que foi objeto de deliberação e requerimento desta casa há mais de um mês. E sim, na data de hoje, na tarde de hoje, próximo das 16 para 17 horas, esse projeto entrou na casa, e sim, pelo teor do assunto, fizemos uma força-tarefa aí para colocar na leitura, para assim amanhã, saindo com a competência da nossa assessoria jurídica, saindo ainda o parecer na data de amanhã, para devida aprovação do projeto na noite de amanhã. E falar em reposição salarial, precisamos despertar ao Executivo Municipal que se faça cumprir a nossa Lei 3197, a Lei Municipal de 19 de junho de 2007, onde ele institui o plano de carreira, cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional do município de Mafra e da outras providências. Eu falo nessa Lei 3197 porque o conteúdo dessa lei não está sendo reconhecido ao servidor público municipal efetivo, quando nós tratamos da progressão funcional. Eu elenco aqui o título 3 do capítulo 1, que começa lá no artigo 15. A progressão funcional horizontal do servidor efetivo dar-se-á após o cumprimento do estágio probatório, ocorrerá de forma horizontal e uma referência para outra na seguinte forma.
O inciso 1, ele trata da promoção por desempenho, o 2, ele trata da promoção por aperfeiçoamento, e o 3 trata da promoção por antiguidade. Para nós resumir, é as letras que o prefeito municipal, através da Secretaria de Administração, precisa reconhecer ao servidor que faz jus pelo desempenho, pela promoção, pelo aperfeiçoamento, como eu já fui citado. E muitas reclamações nós estamos dia a dia ouvindo dos servidores de que desde meados do ano de 2012, na gestão do ex-prefeito Paulinho Dutra, não se reconheceu esse direito da progressão funcional nesse aspecto das letras. Então, isso é uma dívida que o município tem com o servidor, é um direito líquido e certo do servidor efetivo que tem de buscar essas letras. Isso é desrespeito à lei do plano de cargos e salários do nosso município. Então precisa ficar registrado, porque se não for reconhecido de forma administrativa, esses servidores deverão ir buscar de forma judicial. O Joãozinho, que é servidor efetivo municipal, a vereadora Marise, que tem um tratamento diferenciado, porque a educação tem um plano próprio, não tenho... está em dívida, vereador, também a educação com as letras. Pois é. Então, fica aí esse alerta que é direito líquido e certo e não é nenhuma possível concessão a ficar aí na faculdade do prefeito reconhecer ou não. Isso é direito líquido e certo. Precisamos também reconhecer de que ainda no ano de 2012, algumas injustiças que afrontou a isonomia salarial, que já foi comentado nessa 17ª legislatura, ocorreu com o reconhecimento de tantos cargos com relação a um reajuste que teve no meados de 2012, já também na gestão do ex-prefeito Paulo Sérgio Dutra, em que não se respeitou a isonomia salarial. E por estranhar, vereador João, como eu já te coloquei anteriormente, a equipe de obras, a equipe de obras e também servidores, os zeladores, todos aqueles cargos de motorista 1, motorista 2, os servidores de máquinas aí, eles não receberam a devida atenção nesse reajuste salarial. Então, temos aqui vários, o monitor, o motorista 1, o motorista 2, operador de máquinas, operador técnico de máquina escavadeira e hidráulica, operador técnico de máquina perfuratriz, profissional de manutenção e conservação, vigia de patrimônio público. Esse pessoal todos ficaram de fora daquela lei benéfica ao servidor, mas de outra forma, ela não respeitou a isonomia, ou seja, teve cargos que teve mais de 100% de reajuste no seu base, e outros cargos que não tiveram nada de reajuste. Então, causou toda uma problemática para a administração futura, hoje do governo atual, do Eto Chose, mas na época, vereador Roberto Chose fez parte desse projeto, fez parte das comissões de análise desses projetos, e assim ficou definido esse reajuste salarial que afrontou a isonomia dos cargos e salários do servidor público municipal. Então fica aí só esse registro. Para a noite hoje seriam essas as considerações. Eu pergunto se os vereadores desejam realizar a pausa regimental. Aqueles que concordam com a dispensa da pausa regimental, continue como está. Então, está dispensada a pausa regimental, ausente o vereador Erlon Veiga e Abel Bicheski. Passaremos à ordem do dia. Acordo, senhora secretária. Acordo, senhor presidente. A senhora secretária fará a leitura das ordens do dia. Requerimento número 145/2015. Informações sobre a progressão funcional do servidor público Pedro Benedito da Costa, da Prefeitura Municipal de Mafra, ao Executivo, de autoria do vereador Edenilson Schellbauer. Em discussão.
Em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, que se manifestem. Está aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente os vereadores Abel Bicheski e Erlon Veiga. Requerimento número 147/2015. Informações referentes ao andamento do estudo para a realização do Festival de Bandas de Garagem ao Executivo, de autoria do vereador Éder Gilguin. Em discussão. Em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados. E os que discordarem, que se manifestem. Requerimento... Aprovado na íntegra por unanimidade, ausente os vereadores Abel Bicheski e Erlon Veiga. Requerimento número 149/2015. Relatório contendo a informação da quantidade de atendimentos e internações realizados pelo pronto atendimento. Só retificando. (149/2015). Relatório contendo informações sobre a quantidade de internações em pediatria realizadas pelo Hospital São Vicente de Paulo no período de janeiro de 2013 até a presente data, ao Executivo, de autoria dos vereadores Éder Gilguin, Vicente Saliba e Abel Bicheski. Coloca em discussão. Presidente, eu quero crer que houve um pequeno erro ali. O requerimento tem que ser em direção ao Vicente de Paulo, não ao Executivo. Só retificando, os vereadores abaixo assinado na forma regimental, ouvido ao plenário, requer que seja oficiado ao Hospital São Vicente de Paulo. Está correto. Está em discussão. Em votação. Os que concordarem, permaneçam sentados. Os que discordarem, que se manifestem. Está aprovado na íntegra e por unanimidade. Nós temos um ofício número 202, que foi lido ainda no pequeno expediente de 2015. Esse ofício, o assunto é urgência dos projetos de lei. Eu peço que a primeira secretária leia o ofício na íntegra. Gabinete do Prefeito. Ofício número 202/2015. Mafra, 21 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Edenilson Bauro, presidente da Câmara Municipal. Assunto: urgência dos projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente, através de contato informal com o assessor jurídico desta Casa Legislativa, reiterar o pedido de urgência dos projetos de lei número 39/2015, 40/2015, 43/2015, 44/2015, 45/2015 e 46/2015, fomentando a justificativa do referido pedido. Como é sabido, para que determinados repasses federais sejam concretizados, é exigido, além de outros, o Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP. O Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, é um documento da Secretaria de Políticas de Previdência Social, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidas na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 98, pelo regime próprio de Previdência Social de um Estado, do Distrito Federal ou de um município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. O município de Mafra possui programas para a execução de obras públicas de Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e uma das exigências para que o mesmo receba os valores é necessário que efetivamente receba o CRP. Assim, é de extrema necessidade que os projetos supracitados sejam apreciados e aprovados de forma urgente, pois o município necessita regularizar tal situação para que possa buscar a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária CRP. Atenciosamente, Roberto Agenor Souza, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, todos que nos acompanham, a matéria é relevante, mas para nos dar mais segurança, até no voto, nós estamos deliberando sobre
sobre a urgência ou não dos projetos que tramitam com esse teor. Eu peço para a segunda secretária ler a pedido meu, da presidência, para a assessoria jurídica, ler posicionamento jurídico do nosso competente jurídico da Casa. Parecer número 4, 2015, elaborado em decorrência de pedido expresso do excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, sobre pedido de urgência em projetos de lei. Relatório. Trata-se de solicitação expressa de manifestação vinda do senhor presidente da Câmara de Vereadores sobre o pedido de urgência em projetos de lei. Recebi a determinação de parecer aos 25 de maio de 2015. É o breve e necessário relatório. Parecer jurídico. Senhor presidente, a respeito do pedido de urgência, a lei orgânica dispõe. Artigo 51. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se e deliberação sobre qualquer matéria, exceto veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. O regimento interno determina. Artigo 51. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se e liberação, exceto veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. E dispõe ainda o regimento interno. Artigo 159. Urgência é a abreviação de processo legislativo, em virtude de interesse público relevante, com a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja logo considerada até sua decisão final. Parágrafo único. Não se dispensa exigência de publicação em avulso da proposição principal e acessórias, prevista no artigo 127 deste regimento. Artigo 160. A urgência poderá ser determinada: 1. Pela mesa, em projetos de sua autoria, por decisão da maioria de seus membros e ouvido o plenário. 2. A requerimento subscrito no mínimo por 1/3 dos vereadores, ouvido o plenário. Depreende-se da leitura dos dispositivos acima que o pedido de urgência deve ser apreciado pelo plenário, não importa a origem, se do prefeito, da mesa diretora ou de parte dos vereadores de plenário. É fato que, se o pedido de urgência parte dos vereadores, deve ser ouvido o plenário. Também é verdade que este pedido deve ser apreciado pelo plenário quando vier do prefeito municipal. É o que diz a lei orgânica. Caso não seja desta forma, o pedido de urgência pode ser banalizado, sendo utilizado sempre que o Poder Executivo desejar, sem que passe por um crivo do Poder Legislativo. Não se pode esquecer que o processo legislativo deve respeitar o rito ordinário, como regra, e não o regime de urgência. Este regime deve ser uma exceção. Quando a lei orgânica se refere aos projetos considerados relevantes, na ótica do prefeito municipal, essas razões que tornam o projeto relevante devem ser explicadas, exatamente para que o plenário possa analisá-las e deliberar sobre a conveniência de aprovar ou não. A doutrina leciona que urgência é instituto
regimental que autoriza a antecipação da deliberação sobre proposição, mediante aprovação do plenário. Conforme ensina Petrônio Vaz, o regimento que solicite urgência para determinada proposição será votado na mesma sessão de sua apresentação, sendo que, caso aprovado, a proposição de que trata o respectivo pedido de urgência será colocada para deliberação na sessão ordinária subsequente. Além dessas considerações jurídicas e doutrinárias, entendemos que, por razões fáticas, não se deve aprovar estes pedidos de urgência, por várias razões. A matéria relacionada aos reparcelamentos de repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais seguramente não é nova para o Poder Executivo. Lembro que no dia 2 de janeiro de 2013, a Casa extraordinariamente para decidir sobre esta matéria de reparcelamento de recursos de gestões passadas. B. Imagino que o Poder Executivo já tivesse ciência das dificuldades de pagamento, repasses, ao IPMM há alguns meses. Imagino porque o problema não parece ser recente, mas diante de ausência de maiores informações, não posso afirmar. C. Por via de consequência, vejo-me obrigado a acreditar que o Poder Executivo, a começar pelo prefeito municipal, assim como seu corpo técnico, sabia que repasses de recursos federais exigem a regularidade do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP. D. Não posso acreditar que prefeito e técnicos do Poder Executivo, somente agora, no mês de maio de 2015, tenham se apercebido de que estavam com pendências junto ao IPMM, a ponto de comprometer os repasses de recursos federais. E. Quero crer que o Poder Executivo já tinha conhecimento do disposto na Lei 9.717 de 1998, que trata da boa gestão do Poder Executivo, em relação ao regime próprio de previdência, e sabendo desta lei e de seus termos, a ponto de citá-la no ofício número 202/2015, de 21 de maio de 2015, onde requer o pedido de urgência para 6 projetos, deveria segui-la. F. Mais razão tenho para crer que o Poder Executivo, conhecendo a importância da boa gestão do IPMM e da regularidade dos repasses, até porque há anos vem nomeando seus presidentes e sendo conhecedor de que possui programas para execução de obras públicas do PAC, não deveria ter deixado a situação chegar ao ponto que chegou. G. Resta saber desde quando o Poder Executivo sabe dos problemas de repasse ao IPMM e quais as providências tomou para que a situação fosse regularizada. Isto exige investigação. H. Diante de todas estas constatações e de várias dúvidas que pairam, inclusive da necessidade de incluir nesta discussão de fundamental e vital importância para nossos servidores, o Sindicato de Servidores e o Conselho Administrativo do IPMM, entendo que o regime de urgência não se coaduna com a importância do debate. Por derradeiro, os termos do ofício são, ao meu juízo, vagos diante da citada importância referida pelo Poder Executivo, posto que deveria constar do documento mais dados que comprovassem o que ali é dito, assim como informações mais precisas quanto às dificuldades dos repasses ao Instituto. Conclusão. Diante de toda a argumentação acima, somos pelo indeferimento do pedido de urgência nos projetos de lei referidos no ofício. Contudo, a vossa consideração. Mafra, aos 25 de maio de 2015, Luiz Fernando Flores Filho, assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Então, senhores vereadores, está aberto a discussão da matéria. Presidente, só para iniciar, não sei se nós teremos outras colocações, mas eu gostaria de só salientar que isso é só
que a ratificação do Poder Legislativo, no sentido do Poder Legislativo poder dizer aquilo que é urgência e que não é urgência. Por isso está na lei orgânica do município que todo pedido de urgência deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo para saber se realmente é. E nesse caso especificamente, nós vemos aí que eu estive vendo ainda há pouco, salvo erro, são 8 projetos de lei que pedem parcelamentos e, enfim, precisam de um estudo acurado, um estudo detalhado. Nós temos uma CPI em andamento na casa, que fala, que está investigando, que está apurando fatos junto ao IPMM, que com certeza terá muitos fatores importantes a trazer. Até me recordo que, eu não sei se foi um requerimento pessoal do vereador Abel, ou se foi de plenário, me desculpe, eu não tenho essa recordação nesse momento, que queria saber sobre a situação funcional do presidente do IPMM, o doutor Andrei, naquela época, que já não é mais, e que culminou com a saída do presidente, então, do IPMM, naquele momento, porque então são coisas que vêm se somando e que a própria CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que o vereador Verca é o presidente, né? Acho que é presidente de várias, então, que nos trarão recursos para melhor avaliar, e quero crer que em 30 dias, 8 projetos de leis, nesse sentido de parcelamentos e tudo mais, realmente eu quero concordar com o nosso assessor jurídico aí no sentido de que deve ser derrubado sim, esse pedido de urgência. Está aberta a discussão ainda. Senhor presidente, eu vejo como desnecessário esse pedido de urgência, e esse pedido de urgência colocado assim, nessa casa, falando que senão não vai ter as negativas, é um tanto afrontador à Câmara de Vereador. Porque o certificado de regularidade previdenciária, do mesmo tipo, eles não vão ter. Segundo a secretária de Finanças, naquela reunião em que o senhor participou junto com o contador da prefeitura, eles têm débitos junto ao INSS. Então não adianta pedir urgência nesses projetos aqui, se não regularizar o INSS, não vai ter negativa do mesmo jeito. E dizer que o que mais assusta a gente é que cada vez o valor vai subindo mais. Se eu não errei a minha matemática aqui, vereador Vicente, aquela vez eram 5.535.000, né? Agora já são 5.600.000 e pouco. Então, não é pouco dinheiro, gente. Nós temos uma investigação, como falou muito bem o nosso assessor jurídico, nós temos que ver a responsabilidade de quem que é disso aí, porque eu creio que o prefeito tinha muito bem conhecimento dessa dívida, enquanto que já estava essa dívida. Quando se fazia a prestação de contas aqui nessa casa, que os senhores sabem muito bem, senhores vereadores, e a gente perguntava se existia débitos com IPMM, não, tá. E de repente aparece uma bomba dessa aqui. E naquela sexta-feira, que o presidente estava junto, a secretária ficou de nos trazer todos os débitos da prefeitura, junto ao INSS, como eu falei antes, e tudo, para a gente discutirmos e acharmos a melhor situação. Então, quero dizer aos senhores vereadores que peço para ser derrubado esse pedido de urgência, porque nós temos, como falou o vereador Vicente Saliba aí, nós tivemos uma auditoria pela Previdência Social, que chegou a essa casa há poucos dias, depois de mais de um ano, nós pedimos o relatório dessa auditoria,
auditoria chegou há poucos dias nessa casa. Então, existem dívidas do atual prefeito, existem outras, pelo que eu vi ali, também de gestões anteriores. Nós temos que analisar tudo isso. E não é com pedido de urgência que vai resolver para ter a negativa, porque, como eu falei antes, nós dependemos de outras negativas. E eu tenho certeza que o prefeito tinha conhecimento disso aqui, total. Porque há muito tempo nós não temos negativa aqui na Prefeitura de Mafra. Então, só peço aos membros, aos vereadores, que desconsiderem esse pedido de urgência nesses projetos aí. Ainda em discussão. Quebrando o protocolo, não devo me manifestar segundo o regimento interno, para não influenciar no voto, mas eu digo que precisa sim o Poder Executivo se atentar na questão do pedido de urgência, como muito nobre, muito feliz foi a nossa assessoria jurídica, que observou bem essa questão da banalização dos pedidos de urgência, e sim que motive os pedidos de urgência para ter o devido tratamento de que a forma regimental e a lei orgânica exige. Então, nessa independência do Poder Legislativo, como muito bem coloca o vereador Vicente, trazemos ao grande debate, ao debate muito válido, com propriedades no que são referidas ao assunto. Então, senhores vereadores, eu coloco em votação. Os que discordarem com o pedido de urgência, conforme o ofício número 202/2015, aqueles que discordarem, continuem como estão, e aquele que se manifestar favorável ao pedido de urgência, que se manifeste. Senhor presidente, só para esclarecer a votação, os que discordarem com o pedido de urgência, que se levante. Não, que continue como está. E os que... Aquele que concorda com o pedido de urgência, que se manifeste. Então, aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente o vereador Belo e Erlon Veiga, o pedido de urgência foi rejeitado, foi discordado o pedido de urgência, ausente os vereadores Belo e Erlon. Final da ordem do dia. Acordo, senhora secretária. Acordo, senhor presidente. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de maio de 2015, às 19 horas. Término da sessão às 20 horas e 49 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido todos para fazermos a oração final.